algumas pessoas, às vezes, elas acabam fazendo uma distinção sobre o que é o papel de liderança. Por isso que a gente usa essa expressão de sou líder ou estou líder. O estou líder é quando está relacionado a alguma atividade. Então eu estou líder de um departamento, eu estou líder de uma vertente na igreja ou fora da igreja. Eu estou líder porque o papel que eu estou desempenhando dentro daquele cenário operacional, ele é passageiro. Então eu estou líder por enquanto. Mas ser líder é uma virtude. É uma virtude que tem como premissa, principalmente quando a gente fala em liderança cristã, tem como premissa influenciar as pessoas e ser para essas pessoas um suporte. Isso para mim é a questão mais linda sobre liderança. Quando a Bíblia vai falar para a gente sobre liderança, ela vai apresentar você na função de líder como sendo suporte de alguém. O que é um suporte de alguém? O suporte é para que aquela pessoa que está posicionada em alguma dimensão da vida, a partir do momento que ela encontra você é um suporte para ela. Ou seja, ela só tem condições agora de melhorar, de avançar. Ela não vai descer mais. Dali onde ela está para baixo, ela não chega. Ela nunca mais vai descer. A partir do momento que ela encontrou você, ela só vai subir agora. Ela só vai avançar agora. E por quê? Porque ela encontrou um suporte. Então, suportai-vos uns aos outros. E é engraçado que quando você começa a perceber o que essa palavra significa, suportar uns aos outros, a gente sempre acha que é suportar num sentido de, pô, o irmão é chato e eu suporto esse irmão. E não. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer pra gente que a mãe gera filhos, ou que uma árvore gera frutos, ela vai usar essa mesma palavra, suportar. Então, a mãe suporta um filho no seu ventre. E uma árvore suporta um fruto nos seus galhos. Então, suportar é oferecer toda a energia, oferecer tudo o que o outro precisa na sua formação. Então, a mãe suporta o filho porque ela está oferecendo todos os nutrientes que aquele filho precisa para se desenvolver, crescer e ser alguém. Uma árvore suporta um fruto porque a árvore está oferecendo todos os nutrientes para que aquele fruto se desenvolva, cresça e amadureça. Então, suportar é isso, é oferecer condições. Liderança é isso, é oferecer condições para que as pessoas sejam melhores ao se encontrar com você. É gerar realmente, é gestar realmente, é produzir realmente. Então, quando as pessoas encontram a gente, elas precisam ser diferentes. Elas não podem mais ser a mesma coisa, a mesma pessoa e viver do mesmo jeito. As pessoas, quando encontram a gente, elas precisam ter um impacto de transformação, porque agora elas estão sendo suportadas. Existe um suporte. Pior do que elas estão, elas não vão ficar. É dali para cima e a gente garante isso oferecendo nossas costas para elas subirem. Para que realmente a gente seja um suporte para aquelas vidas. Então, ser líder é isso. Estar líder está relacionado a uma atividade. Ser líder está relacionado a uma identidade. A um papel que você exerce na história do mundo, influenciando pessoas para que essas pessoas sejam cada dia melhores, mais intensas como você. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai usar uma expressão que eu gosto demais. Ele vai dizer assim, sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele vai usar essa expressão, não é porque ele se acha o diferentão, melhor do que todo mundo, nada disso. Ele usa essa expressão porque ele tá se colocando em uma condição de influência. Eu conheci Cristo e estou seguindo os seus passos. Então agora, você que ainda não conheceu Cristo, você pode seguir os meus passos, porque você estará seguindo os passos de Cristo. Então sejam os meus imitadores. Ele compra essa responsabilidade. Ele assume a responsabilidade de ser o influenciador, de ser o suporte que aquelas pessoas precisará para seguir em frente. Ele assume a responsabilidade de ser o gestante. Ele assume a responsabilidade de ser a árvore que está gerando um fruto. E quando o Paulo diz, sejam os meus imitadores, ele não fala isso a partir da perspectiva de que ele é um homem infalível. A partir da perspectiva de que, ao vê-lo, ao observá-lo,
você não vai observar uma pessoa que erra, mas uma pessoa que acerta sempre. Pelo contrário, quando Paulo chama essa responsabilidade, pode olhar para mim. Olhando para mim, vocês estarão vendo alguém fazendo o possível para seguir Jesus dentro das limitações da sua humanidade. Então, ao olhar para mim, você vai ver alguém que erra, mas você vai ver alguém que se arrepende logo em seguida. Você vai ver como é que Deus trabalha na vida de um homem imperfeito. Você vai ver como é que Deus trabalha na vida de um homem incapaz. Você vai ver como é que Deus trabalha na vida de um homem despreparado. Porque nós somos imperfeitos, incapazes e despreparados o tempo inteiro. E se não for Deus com a sua misericórdia nos conduzindo, a gente não sai do lugar. Então é o Paulo chamando essa responsabilidade, falando, vem, olha para mim e você vai ver como é que um justo se levanta. Você vai ver como é que eu lido com situações difíceis. Você vai ver como é que eu choro. Você vai ver como é que eu lamento quando alguma coisa ruim acontece comigo. Você vai ver como é que eu fico triste quando alguém me apunhala. Você vai observar tudo isso. Não significa que eu estarei isento a isso. Ou que você vai olhar para um homem perfeito, que não erra. Não, você vai olhar para um homem que sempre volta atrás e não tem problema. Um homem que pede desculpa e pede perdão quando precisa, e desculpa e perdoa quando também precisa. Você vai ver um homem imperfeito nas mãos de Deus. E eu acho que esse é o ponto crucial da liderança. Uma grande liderança bíblica, que a gente às vezes deixa passar porque ele não tem um papel de protagonismo muito grande, é o Arão, irmão de Moisés. Ele perde um pouco do protagonismo porque o irmão de Moisés é contemporâneo e todo o protagonismo bíblico está sobre o Moisés. Mas o Arão, ele assume o papel de sumo sacerdote do povo. Para você ter uma ideia, nos dias de Jesus, para que você fosse sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi. Os levitas são a tribo da onde vinham os sacerdotes. Agora, para você ser sumo sacerdote, além de ser da tribo de Levi, você tinha que ser descendente direto de Arão. Tinha um pré-requisito, não é qualquer pessoa que poderia ser sumo sacerdote. Tinha que ser descendente direto, tinha que ser da linhagem de Arão. Nos dias de Jesus, por exemplo, você vai ver que o único descendente direto de Arão que poderia sentar a cadeira de sumo sacerdote era o João Batista. A sua mãe, Isabel, era da linhagem de Arão. Então, essa linhagem o habilitava a ser sumo sacerdote. Por isso que o João Batista, ao invés de estar nos templos, nas sinagogas, ele estava no deserto. A voz do que clama no deserto. O sacerdócio de Israel foi contaminado, o sacerdócio de Israel foi comprometido. Anás e Caifás se venderam a Roma. E eles estavam como sumos sacerdotes, mas eles não eram sumos sacerdotes. Eles não eram descendentes de Arão. Os descendentes direto de Arão, o descendente direto de Arão era João Batista. E aí o João Batista se retira de um templo contaminado e ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, a voz de Deus sai do templo e vai para o deserto junto com ele. Então ele é a voz de Deus que clama no deserto. E ele faz algumas denúncias proféticas. O sumo sacerdote, por exemplo, ele tinha uma estola sacerdotal. Ele usava uma roupa diferente, para diferenciá-lo inclusive de todo o povo. A Bíblia vai dizer que o João Batista se vestia diferente. Ele se vestia de pele de camelos. O sumo sacerdote não podia comer qualquer comida. A comida do sumo sacerdote era diferenciada porque ele é um homem santo, separado. E a Bíblia vai dizer que o João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Ele come diferente, ele se veste diferente e ele vai para o deserto e lá ele constrói o templo de Deus. O templo de Deus é construído no deserto. E ele é o descendente direto de Arão. Por que eu estou contextualizando isso? O Arão ele ficou conhecido pela gente por um erro que ele cometeu. Ele deu ouvidos ao clamor popular e ele construiu um bezerro de ouro. Ele pegou o brinco, a corrente, os colares das mulheres e ele fundiu tudo aquilo e fez um bezerro de ouro a pedido das pessoas e cometeu um dos grandes pecados, que é o pecado da idolatria. Ele fez com que toda a nação de Israel idolatrasse aquele bezerro de ouro e ele ficou conhecido por isso. Na nossa cabeça, talvez a primeira ação de Deus seria destituir o Arão do seu cargo. Como que esse cara pode ser o sumo sacerdote? Olha o erro que ele cometeu.
Olha a falha que ele cometeu. Ele tem que sair disso. Mas é exatamente pelo contrário. O papel da liderança é exatamente ao contrário. Então imagina quando alguém do arraial lá de Israel vinha tomar conselho com o sumo sacerdote Arão. Ele chegava e falava assim: Arão, eu acho que Deus não está mais comigo. Eu errei, eu pequei. Puxa, eu não sei o que fazer. E o Arão fala assim: ó, senta aqui que eu vou te contar uma história. Olha o que eu fiz. Olha o que eu passei. Olha a intensidade do meu erro, do meu pecado. E a forma como Deus correspondeu foi me colocando como liderança perpétua desse povo. Deus não excluiu o Arão, porque o Arão agora tinha história para contar. Porque a liderança é imperfeita mesmo. E o negócio não é você aprender com quem é perfeito, é você aprender exatamente com quem errou. E aquela pessoa vai contar para você como é que Deus a tratou. Como é que Deus foi tão generoso e tão bondoso, mesmo depois dele ter vivido e ter feito tanta coisa que não deveria. Então Deus perpetuou a liderança do Arão, mesmo Arão tendo cometido o pior de todos os pecados. E aí depois, lá na frente ainda, no tempo de Jesus, o sumo sacerdote tinha que ser descendente de Arão, porque você tinha que lembrar que o homem pode ser falho o suficiente para errar e se distanciar de Deus, mas que Deus sempre estará olhando para aquele homem. Deus sempre estará com a gente, independente do que nós fizermos, independente da forma como fizermos, porque é isso que nós somos, fracos, falhos e pecadores. E Deus, com a sua grandeza e misericórdia, Ele nos toma e nos conduz em triunfo. Isso é ser líder. É ter consciência de que você em nada é diferente dos outros. Mas o seu coração queimou de um jeito e a misericórdia de Deus te alcançou de uma forma que agora você usa tudo isso para influenciar essas pessoas, para que elas se encontrem com Deus da mesma maneira como você se encontrou.